Elizabeth achou estranho, afinal, o horário de almoço dos funcionários do setor de Megan era fixo. A nutricionista viu movimentos suspeitos de Megan e se escondeu atrás de algumas caixas para ver o que a mulher estava fazendo. Megan pegou os alimentos e os colocou em uma sacola. Elizabeth percebeu que Megan estava roubando a comida do supermercado e decidiu confrontá-la. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Megan foi deixada na porta de um orfanato quando ainda era um bebê. Ninguém sabia quem eram seus pais e ela nunca teve a chance de conhecer sua família biológica. Desde então, ela cresceu no orfanato e passou a considerar o lugar como seu único lar. Ela era uma menina adorável e desenvolveu uma personalidade amigável e extrovertida, o que a tornava amada entre os outros órfãos. Apesar de não ter uma família biológica, a menina sempre teve uma grande quantidade de amor e apoio dos cuidadores e dos outros órfãos. Era como se todos ali fossem uma família. A vida no orfanato não era fácil para Megan. As condições eram modestas e às vezes havia falta de recursos, o que significava que ela muitas vezes tinha que compartilhar tudo o que tinha com os outros órfãos. No entanto, ela nunca se queixou, e sempre tentou ajudar os outros sempre que possível, não via problema nenhum em compartilhar suas coisas. À medida que crescia, Megan percebia que a vida no orfanato era ainda mais difícil para os novos pequenos que chegavam lá. Ela observava suas expressões tristes e solitárias enquanto eles se adaptavam ao novo ambiente. Cada um tinha uma história diferente, sempre triste, e alguns sequer tinham uma história. Ela podia sentir a dor e tristeza de todos, pois ela própria já havia passado por isso. Megan decidiu fazer algo para ajudar esses pequenos órfãos, o que estivesse ao seu alcance. Ela começou a passar mais tempo com eles, conversando e brincando, tentando mostrar a todos que havia esperança e amor no mundo, até mesmo para eles, que não tinham uma família. Ela também compartilhava suas próprias histórias e experiências, oferecendo-lhes um ouvido atento e um ombro para chorar. Aos poucos, eles começaram a olhar para Megan como uma figura de irmã mais velha e um modelo a seguir. No entanto, quando Megan tinha 12 anos de idade, a situação no orfanato começou a piorar. Houve cortes de financiamento, o que significava que havia menos recursos para fornecer para os jovens. Megan viu o número de órfãos aumentar rapidamente e o espaço no orfanato se tornar cada vez mais limitado. Ela lutou para manter sua disposição positiva e alegria, apesar das dificuldades e da falta de recursos. No entanto, embora fosse muito madura para sua idade, ainda assim, era só uma menina, sem recursos. Megan via as crianças sofrendo e se sentia impotente para ajudá-las. A situação se tornou ainda mais difícil quando ela soube que o orfanato estava enfrentando a possibilidade de fechar devido à falta de financiamento. Megan tinha 13 anos quando finalmente foi adotada por Jacqueline e Gerson, um casal que não podia ter filhos. Eles eram gentis e amorosos com ela desde o início, fazendo-a se sentir como se finalmente tivesse encontrado a família que sempre quis. O casal ficou muito chateado quando descobriram que Gerson era estéril, no entanto, eles se recuperaram e tiveram a ideia de adotar alguém. Tanto Jacqueline quanto Gerson ficaram encantados quando viram Megan, uma menina cheia de energia, gentil e educada. Sem pensar duas vezes, ambos despertaram o desejo de tomá-la como filha. Megan estava feliz por ter sido adotada, mas também ficou preocupada com a situação das pessoas do orfanato depois que saiu de lá. Ela sabia que ainda havia muitos jovens que precisavam de um lar amoroso. A vida de Megan mudou drasticamente após a adoção. Ela passou a ter seu próprio quarto, sua própria cama e roupas novas. Ela nunca havia tido essas coisas antes e se sentia muito grata pela nova vida que tinha agora. Jacqueline e Gerson eram pais amorosos e a incentivavam a crescer e se desenvolver como pessoa. Megan logo começou a fazer novos amigos em sua nova escola. Ela se tornou muito próxima de uma menina chamada Sofia, que se tornou sua melhor amiga em pouco tempo. Ela também se juntou a um clube de teatro e descobriu sua paixão pela atuação. Sendo assim, Megan passou a amar aulas de arte. Jacqueline e Gerson a apoiavam em todas as suas atividades e estavam sempre presentes para ajudá-la quando precisava. No entanto, a jovem nunca esqueceu de seus amigos e até mesmo dos funcionários do orfanato no qual morava. Não havia um dia sequer em que Megan não se preocupava com a situação deles, porém, não fazia ideia da situação que todos se encontravam. E então, com 16 anos de idade, ela resolveu visitá-los para ver como estavam.
Em um determinado dia de aula, Megan saiu de casa mais cedo e fez um desvio da escola. Começou a andar na direção do orfanato. O lugar ficava a cerca de 1 hora de distância da escola, mas Megan não se importou com a caminhada. Estava animada para ver seus antigos amigos e descobrir como estava a situação do lugar. Quando ela finalmente chegou, foi recebida por Liliane, uma das funcionárias mais queridas do orfanato. Liliane ficou emocionada ao ver Megan e a abraçou com força. Megan sentiu as lágrimas de Liliane molhando seu rosto enquanto elas se abraçavam. Megan, minha querida, como você cresceu, disse Liliane, ainda com lágrimas nos olhos. Oi, Liliane. Eu vim ver como estão as coisas aqui. Como estão as crianças e todo mundo? Perguntou Megan, com um sorriso no rosto. Liliane suspirou e olhou triste para o chão antes de responder. Não está sendo fácil, Megan. Estamos com poucos recursos e a sempre acaba muito rápido. Não sei como vamos conseguir cuidar de todos esses jovens sozinhas, disse Liliane, com a voz embargada. Megan ficou chocada ao ouvir isso. Ela sabia que o orfanato estava passando por dificuldades, mas não imaginava que a situação estivesse tão grave. Como isso pode estar acontecendo? O que podemos fazer para ajudar? Perguntou Megan, preocupada. Liliane sorriu para Megan e a abraçou novamente. Você sempre foi uma menina muito especial, Megan. Mas você não deve se preocupar com isso. Vamos conseguir nos virar com os recursos que chegam aqui, não se preocupe, disse Liliane, tentando confortar Megan. Megan concordou com a cabeça e abraçou Liliane mais uma vez. Ela queria ajudar de alguma forma, mas como poderia ajudar? A condição de seus pais era razoável, conseguiam pagar as contas, comer e fazer ou comprar algo diferente de vez em quando, mas não sobrava dinheiro todos os meses para dar a Megan. A jovem se sentiu inútil naquele momento, por não poder fazer nada. Aos 27 anos de idade, Megan já era uma mulher independente e madura. Ela também se tornou muito apaixonada por ajudar os outros, mesmo que fossem pequenas ações, especialmente os mais novos. Durante um período de sua vida, a jovem fez trabalho voluntário em um abrigo para sem-teto e visitava o orfanato com frequência, levando doações e brinquedos para os órfãos. Felizmente, a jovem viu a situação do orfanato melhorar gradualmente. O estabelecimento voltou a receber recursos com frequência, estabilizando a situação dos jovens que viviam lá dentro. Embora Megan tenha saído do orfanato há muito tempo, ela nunca esqueceu os amigos que deixou para trás. Ela continuou a fazer doações e a visitar o orfanato regularmente, levando presentes e passando tempo com os órfãos. Quando Megan decidiu ir morar sozinha, seus pais ficaram um pouco preocupados, pois sempre foram muito protetores em relação à filha, afinal, ela era a única que tinham. Eles queriam tê-la sempre por perto e protegida, mas entenderam que era hora de a jovem seguir seu próprio caminho e tomar suas próprias decisões. A jovem começou a trabalhar no caixa de um pet shop com 18 anos de idade, e como ainda não havia decidido se iria fazer faculdade, resolveu guardar uma quantia todos os meses para o caso de ela decidir algo no futuro. Foi assim que, durante esses anos, Megan conseguiu arrecadar o suficiente para pagar a entrada e financiar o seu imóvel. Megan se mudou para um pequeno apartamento que ficava em um lugar discreto do centro da cidade. Ela escolheu esse lugar porque queria estar perto do trabalho e da estação de trem, mas também porque gostava da privacidade e tranquilidade que o local oferecia. A mudança não foi fácil para Megan, pois ela precisou se adaptar a uma nova rotina, fazer compras para casa e aprender a lidar com as tarefas domésticas sozinha. Mas a jovem se esforçou e conseguiu se acostumar rapidamente com a nova vida. Quando seus pais visitaram o apartamento pela primeira vez, ficaram impressionados com a independência e maturidade da filha. Eles viram que Megan estava feliz e realizada em sua nova casa, e isso os deixou mais tranquilos. 2 anos se passaram e Megan tinha agora 29 anos de idade. Ela estava vivendo feliz em seu apartamento, progredindo em seu trabalho. No entanto, um acontecimento trágico iria mudar tudo. Jacqueline, a mãe de Megan, faleceu aos 56 anos de idade devido a uma pneumonia grave. Megan ficou devastada com a notícia, era muito ligada à mãe. Ela se lembrou das lições que a mãe lhe ensinou, de como era forte e batalhadora, e sentiu que um pedaço dela também havia partido. Foi um período extremamente complicado para Megan, que durante meses, não passou um dia sequer sem chorar se lembrando da mãe. Gerson, o pai de Megan, também sofreu muito com a perda da esposa. Ele e Jacqueline haviam sido um casal muito unido e se amavam profundamente. A partir daquele momento,
a vida de Gerson ficou muito difícil. Ele se isolou do mundo, ficando trancado em casa, sem se alimentar direito e sem cuidar da casa. Megan tentou ajudar o pai, passou a visitá-lo mais, mas era difícil para ela conciliar o trabalho e as visitas frequentes. Ela sentia que o pai estava se afundando em uma tristeza profunda e que precisava de ajuda profissional. Mas Gerson se recusava a procurar ajuda, achando que era uma forma de trair a esposa. Megan chegou até a se oferecer para morar com o pai, entretanto, ele recusou, pois sabia que a filha só queria fazer isso para ajudá-lo. A situação ficou cada vez mais difícil para Megan, que se sentia culpada por não poder ajudar mais o pai. Ela tentou convencê-lo a sair de casa, fazer atividades físicas e se socializar, mas não teve sucesso. Megan continuou levando comida e tentando conversar com ele, mas a dor da perda era grande demais para que Gerson pudesse superá-la sozinho. Ele ficou cada vez mais isolado e abatido, o que preocupava ainda mais a filha. A jovem decidiu, então, buscar ajuda profissional para o pai, mesmo sem a sua vontade. Ela marcou uma consulta com um psicólogo, e com muito esforço, convenceu o pai a comparecer. No entanto, mesmo com o psicólogo, o homem não conseguiu se recuperar. Meses se passaram, Megan agora tinha 31 anos de idade. Ela continuou tentando ajudar o pai da melhor forma possível. Apesar dos esforços de Megan, Gerson não conseguiu se recuperar da perda da esposa e continuou sofrendo em silêncio, apenas sobrevivendo. Em um dia comum no trabalho, Megan estava conversando com uma amiga durante o intervalo, quando ela disse: "Sabe quando a gente sente um mau pressentimento de que algo ruim vai acontecer? Eu estou com essa sensação há alguns dias e não consigo me livrar dela." A amiga olhou para Megan preocupada e perguntou: "Mas por quê? Aconteceu algo em específico que te deixou assim?" Megan suspirou e respondeu: Não aconteceu nada em especial, mas é como se algo estivesse prestes a acontecer e eu não consigo explicar o que é." A amiga tentou tranquilizar Megan, dizendo que era apenas uma sensação e que tudo ficaria bem. No entanto, Megan não conseguiu se livrar do mau pressentimento e continuou a sentir-se ansiosa. Algumas horas depois, Megan recebeu uma ligação de sua tia, irmã de Gerson. Ela estava chorando e disse a Megan que o pai havia falecido de um ataque cardíaco repentino. Megan ficou em estado de choque e não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela ficou sem palavras e não sabia o que fazer. Sua tia continuou falando ao telefone: "Megan, você precisa vir imediatamente. Seu pai faleceu na casa dele e nós não sabemos o que fazer. Precisamos da sua ajuda." Megan desligou o telefone e ficou sentada em sua mesa, em choque. Sua mente estava em branco e ela não conseguia pensar em nada. Ela não sabia como lidar com a notícia da perda de seu pai, especialmente depois de ter perdido a mãe há tão pouco tempo. Ela começou a chorar descontroladamente. Algumas colegas de trabalho e a própria chefe de Megan tomaram conhecimento do ocorrido. Vendo a situação dela, sua chefe liberou uma das funcionárias, amiga de Megan, para levá-la para o seu destino de carro. Os meses se passaram, e agora, foi a vez da Megan se isolar. Os próximos dias foram extremamente difíceis para a mulher. Ela se isolou dos amigos, dos poucos familiares que tinha contato, e mergulhou em um estado profundo de tristeza. Megan também se demitiu do trabalho, perdendo todos os seus direitos trabalhistas. Ela não conseguia se concentrar em nada, simplesmente não era mais capaz de lidar com a pressão e as responsabilidades do trabalho. Sem um emprego, Megan se viu enfrentando dificuldades financeiras. Ela não tinha uma reserva financeira para se sustentar, e teve que recorrer a trabalhos avulsos e sem registro para sobreviver. Estava sem dinheiro, sem trabalho e sem amigos para lhe apoiar. Ela tentava se manter ocupada assistindo a alguma coisa ou fazendo algo que antes gostava, mas sempre se sentia exausta e sem motivação. Megan não tinha muito contato com sua família, mas conversava com sua tia de vez em quando. A única coisa que lhe dava um pouco de prazer ainda, eram as poucas visitas que ela fazia no antigo orfanato em que morava. No entanto, sempre que visitava o orfanato, ela se lembrava de seus pais. Isso a fazia chorar muito, por isso, as visitas foram ficando cada vez menos frequentes. Os dias foram passando, e Megan começou a perceber que precisava fazer algo para mudar sua situação. Ela decidiu voltar a trabalhar, mesmo que fosse em um emprego mais simples. Àquela altura, seus sonhos tinham simplesmente sumido. Ela precisava se manter ocupada e voltar a ter uma rotina. No entanto,
encontrar um emprego não foi fácil. Megan enviou inúmeros currículos, mas não recebia nenhum retorno. Ela começou a se sentir desesperada, sem saber como iria pagar suas contas, e inclusive, o financiamento de seu apartamento. A quantia que a mulher recebeu devido ao falecimento de seus pais acabou rapidamente, visto que Megan precisou utilizar a maior parte enquanto estava sem trabalhar. Megan finalmente conseguiu uma entrevista de emprego em um supermercado atacadista. Ela estava ansiosa e nervosa, mas sabia que precisava trabalhar para se sustentar. Ela se preparou bem para a entrevista e conseguiu impressionar o gerente. Foi contratada como atendente de caixa. Megan não conversava muito com seus colegas de trabalho. Ela se mantinha distante e concentrada em seu trabalho, não queria fazer amizades e acabar se apegando a alguém novamente. A dor da perda de seus pais ainda era muito forte e ela não queria correr o risco de sofrer novamente. As dificuldades financeiras continuavam a assombrá-la, mas foram se estabilizando aos poucos, conforme ela recebia seu salário. Antes ela precisava trabalhar em vários empregos avulsos para complementar sua renda. Trabalhava como garçonete em bares e restaurantes aos fins de semana e fazia trabalhos de limpeza em casas particulares durante a semana. Mas agora, com seu novo emprego, ela finalmente tinha uma fonte de renda estável. Megan ficava chateada quando passava em uma das ruas que andava para chegar em seu trabalho. Ela via muita pobreza naquele lugar e frequentemente via jovens pobres e abandonados sem ter o que comer. E isso a deixava triste e pensativa. Megan sempre se lembrava da situação dos jovens do orfanato no qual ela morava. Ela quis muito ajudar aquelas pessoas pobres, mas não tinha condições para fazer muita coisa. Nas semanas seguintes, Megan continuou a passar por aquela mesma região, e a cena das pessoas pobres sem ter o que comer ainda a perturbava muito. Ela sentia um aperto no coração sempre que passava por lá e se perguntava como poderia ajudá-los. Ela pensou em doar dinheiro ou comida, mas não tinha muito dinheiro e sabia que não seria o suficiente para ajudar todas aquelas pessoas. Um dia, enquanto trabalhava no supermercado, Megan visitou o depósito de comida e ficou surpresa com a quantidade de alimentos que eram desperdiçados todos os dias. Ela ficou chocada e pensou que aquela comida poderia alimentar muitas pessoas que passavam fome. Foi então que teve a ideia mais maluca de sua vida: furtar comida do supermercado para dar àquelas pessoas pobres. No início, Megan se repreendeu e se sentiu mal por pensar em fazer algo tão errado. Mas a ideia não saía de sua cabeça, ela sabia que precisava fazer algo para ajudar aqueles pequenos esfomeados, do contrário, poderiam acabar perdendo a vida. Então, decidiu colocar seu plano em ação. Megan sabia que o que estava prestes a fazer era errado, mas seu coração estava pesado e ela não conseguia suportar mais ver aquelas pessoas pobres sofrendo. Naquela noite, ela esperou até que todos saíssem do depósito do supermercado e se certificou de que estava sozinha antes de começar a encher uma sacola com comida. Ela começou a pegar algumas coisas aqui e ali, sempre tentando não chamar a atenção. A mulher procurou escolher os itens que eram mais perecíveis e fáceis de comer e os colocou na sacola com cuidado. Megan sabia que se fosse pega, poderia perder o emprego e até mesmo ser presa. Mas ela estava disposta a correr o risco para ajudar aqueles que precisavam. Seu coração batia forte enquanto ela saía furtivamente do depósito com a sacola cheia de alimentos. Ao chegar em casa, Megan se sentiu incrivelmente culpada por sua ação. Ela se perguntou se tinha feito a coisa certa ou se era apenas egoísmo disfarçado de caridade. Ela não conseguia dormir direito e passou a noite inteira pensando em suas ações. Logo, a culpa se transformou em lágrimas, que ela derramou a noite inteira. Na manhã seguinte, ela levou a sacola cheia de alimentos para a região pobre que ela costumava passar todos os dias. Ela sentiu medo e nervosismo ao entregar a comida para as pessoas que estavam lá, mas também sentiu uma sensação de realização por ter ajudado aqueles que precisavam. Quando estava chegando na rua, Megan ainda estava em dúvida se deveria prosseguir ou não. No entanto, após ter dado o primeiro passo, o seu coração se encheu de emoção. Megan se aproximou da mulher com a menina de 4 anos de idade, que estava chorando de fome. Ela ofereceu a sacola cheia de alimentos e disse: "Oi, tudo bem? Eu vi que você e sua filha estavam com fome e eu trouxe alguma comida extra que eu tinha em casa. Espero que possa ajudá-las." A mãe, que estava visivelmente emocionada e agradecida, olhou para Megan com lágrimas nos olhos e disse: "Muito obrigada, eu não sabia o que fazer. Minha filha estava com muita fome e eu não tinha nada para oferecer a ela. Deus a abençoe por sua bondade."
A menina, que estava chorando de fome, parou de chorar e começou a sorrir quando viu os biscoitos e frutas na sacola. Ela pegou uma maçã e começou a mordiscar, enquanto sua mãe olhava para Megan com gratidão. Emocionada e quase chorando, Megan se despediu da mãe e da menina e continuou a distribuir a comida para outras pessoas pobres que estavam naquela região. Ela viu várias pessoas lutando para sobreviver e passando fome, mas também viu a alegria em seus rostos quando receberam a comida. Uma senhora idosa, que estava sentada em uma calçada, começou a chorar quando viu Megan chegando com a sacola de alimentos. Ela disse: "Eu estava orando por um milagre, e você apareceu. Muito obrigada por ser a resposta às minhas orações." Megan, que a essa altura já estava chorando, continuou a distribuir a comida até que a sacola estivesse vazia. Ela sentiu uma sensação de dever cumprido e deu um sorriso para todos ali presentes. Naquele momento, Megan percebeu que sua pequena ação poderia fazer uma grande diferença na vida das pessoas. A partir daquele dia, Megan se comprometeu a continuar ajudando essas pessoas pobres e abandonadas, mesmo que isso significasse quebrar algumas regras. Ela passou a furtar comida do depósito do supermercado regularmente e a entregá-la para as pessoas carentes. Megan começou a se sentir como se estivesse em uma missão. Toda vez que ela conseguia encher uma sacola de comida do depósito do supermercado, ela levava para a região pobre e distribuía para quem precisava. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas começaram a contar com ela e muitos se perguntavam quem estava trazendo aquela comida. No entanto, sempre que podia, ao invés de furtar os alimentos do supermercado, ela mesma comprava com o seu dinheiro e distribuía da mesma maneira. Mas dificilmente ela conseguia fazer isso. Certa tarde, enquanto os demais funcionários do supermercado estavam em horário de almoço, Megan aproveitou a oportunidade para pegar mais uma sacola de comida. Ela não percebeu que Elizabeth, a nutricionista do estabelecimento, estava passando por ali e a viu entrando no depósito do supermercado. Elizabeth achou estranho, afinal, o horário de almoço dos funcionários do setor de Megan era fixo. A nutricionista começou a segui-la. Sua intenção era apenas chamá-la e dizer para ela ir para o almoço. Porém, Elizabeth viu movimentos suspeitos de Megan, e se escondeu atrás de algumas caixas para ver o que a mulher estava fazendo. Megan pegava os alimentos e colocava na sacola. Elizabeth percebeu que Megan estava roubando a comida do supermercado e decidiu confrontá-la. Quando Megan saiu do depósito com a sacola cheia de comida, Elizabeth a abordou. "O que você está fazendo com essa sacola, Megan?" perguntou Elizabeth. Megan ficou tão assustada que quase deixou a sacola cair. Ela tentou pensar em uma desculpa rápida, mas não conseguiu. Eu estava pegando alguns alimentos para um amigo", mentiu Megan. "Que amigo é esse?" perguntou Elizabeth, desconfiada. Megan ficou sem saber o que responder, mas a verdade é que ela não queria mentir para Elizabeth. Ela decidiu contar a verdade e esperar pelas consequências. "Não é para um amigo, é para algumas pessoas pobres que precisam de comida", confessou Megan, com lágrimas nos olhos. A nutricionista já estava com o celular na mão, pronta para discar 190 e chamar a polícia. No entanto, ela ficou surpresa com a resposta de Megan e perguntou: "Você está distribuindo comida para os pobres?" "Sim, eu sei que é errado, eu sei que mesmo assim é roubo, mas eu não consegui mais suportar ver essas pessoas passando fome", respondeu Megan. Quando Elizabeth descobriu que Megan estava furtando comida do supermercado, ela ficou bastante confusa sobre qual atitude tomar. Ela sabia que o que Megan estava fazendo era errado e que poderia ter consequências graves, mas também entendia que ela estava agindo por uma boa causa. Elizabeth sabia que chamar a polícia seria a coisa mais sensata a fazer, mas ela não queria prejudicar Megan e sabia que isso poderia arruinar a vida dela. Ela também não se sentia confortável em contar para o gerente do supermercado, pois isso poderia resultar em uma demissão ou até mesmo uma ação legal contra Megan. Ao invés disso, Elizabeth decidiu falar diretamente com Megan sobre o que ela estava fazendo e tentar ajudá-la a encontrar uma solução mais adequada para ajudar as pessoas necessitadas. Ela disse: "Megan, eu sei que você está agindo de boa fé e quer ajudar essas pessoas pobres, mas o que você está fazendo é errado e pode ter consequências graves. Eu entendo que a situação é difícil, mas precisamos encontrar uma solução mais adequada para ajudar essas pessoas." Megan ficou visivelmente constrangida e com medo de ser punida por suas ações, mas Elizabeth continuou:
Eu quero que você saiba que eu perdoo você por ter furtado a comida, mas quero que você prometa que nunca mais fará isso novamente. Se você precisar de ajuda para encontrar maneiras mais adequadas de ajudar essas pessoas, eu estou disposta a ajudar. Mas, por favor, não coloque seu futuro em risco novamente. Megan ficou aliviada ao ouvir as palavras de Elizabeth e prometeu que nunca mais furtaria produtos do supermercado. As duas conversaram mais um pouco. No final, Megan entendeu que havia outras maneiras de ajudar as pessoas necessitadas sem precisar recorrer a ações ilegais e perigosas. Ela agradeceu a Elizabeth por sua compreensão e prometeu que faria o possível para ajudar a comunidade da maneira certa. A mulher continuou passando pela mesma rua todos os dias, mas agora em vez de furtar comida do supermercado, ela comprava alimentos com o próprio salário, isso quando podia. Anos se passaram e Megan continuou trabalhando no supermercado com muito empenho e dedicação. Ela havia conseguido algumas promoções ao longo do tempo graças ao seu trabalho duro e comprometimento com a empresa. Mas ela nunca se esqueceu daqueles jovens abandonados e pobres daquela rua. Megan continuou ajudando-os sempre que podia, comprando alimentos e roupas para eles. Ela ganhava bem mais do que antes, e consequentemente conseguia fazer mais coisas. Além disso, também conversava com eles e tentava incentivá-los a buscar ajuda para sair da situação de pobreza e abandono em que se encontravam. Com o tempo, a ajuda de Megan começou a fazer uma grande diferença, não só com vestimentas e alimentos, mas em outros assuntos. Muitos jovens que antes viviam na rua conseguiram empregos graças às conexões e conselhos que Megan ofereceu. Eles saíram da pobreza e começaram a construir novas vidas, cheias de esperança e oportunidades. Megan não parou por aí, ela também começou a fazer doações para organizações de caridade, e graças ao seu trabalho duro, conseguiu arrecadar dinheiro para ajudar muitas pessoas em necessidade não apenas na região em que trabalhava. Megan tornou-se uma das funcionárias mais respeitadas e admiradas do supermercado. A mulher continuou ajudando os pobres daquela rua, mas agora com muito mais recursos e apoio da comunidade. No entanto, embora estivesse extremamente feliz com tudo o que estava vivendo, Megan não perdeu o foco em seu trabalho. Ela foi promovida a uma posição de liderança na empresa. Megan nunca esqueceu de onde veio e sempre manteve seu compromisso com a ajuda aos necessitados. Graças a ela, muitas pessoas conseguiram mudar completamente de vida e ter uma segunda chance. Sobre a atitude que Megan teve de furtar comida do supermercado, responda nos comentários, o que você acha disso? Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.